João abriu a porta do apartamento modesto em Alfama, o coração antigo de Lisboa, e deparou-se com a verdade nua e crua. O homem que ele havia convidado para jantar, o suposto sem-teto que encontrara na rua, era na realidade um milionário disfarçado. A revelação veio como um soco no estômago quando o telemóvel de Ricardo tocou, exibindo uma chamada de um advogado famoso, e ele atendeu casualmente, revelando sua identidade. Em vez de raiva, João sentiu um turbilhão de emoções que o deixou paralisado, questionando cada gesto de bondade que havia oferecido. A noite começara de forma inocente. João, um jovem de 25 anos que trabalhava como barista num café movimentado da Baixa, sempre teve o coração aberto para os menos afortunados. Cresceu numa família conservadora de Porto, onde o pai, um pescador rígido, e a mãe, devota católica, inculcaram valores de caridade, mas com limites claros, nada de desvios da norma. João havia fugido para Lisboa aos 18 anos, após uma briga feroz quando confessou sua orientação sexual. "Tu não és meu filho se fores assim", gritara o pai, e desde então, o silêncio familiar era uma ferida aberta. Ele construíra uma vida solitária, mas digna, rodeado de amigos da comunidade LGBT que o apoiavam em marchas e eventos, mas no fundo, ansiava por conexão verdadeira. Naquela tarde chuvosa de outono, enquanto voltava para casa, João avistou Ricardo sentado num banco da Praça do Comércio, encolhido sob um casaco gasto, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Algo nele tocou João profundamente, talvez a vulnerabilidade aparente, ou o ar de mistério. Sem hesitar, aproximou-se. "Ei, amigo, parece que precisas de uma refeição quente. Queres vir jantar comigo?" "Nada de mais, só arroz e feijão caseiro." Ricardo ergueu o olhar, surpreso, e aceitou com um aceno tímido. Mal sabia João que esse gesto de generosidade desencadearia uma cadeia de eventos que abalaria suas crenças mais profundas. No apartamento pequeno, com vistas para os telhados vermelhos de Lisboa, João preparou a mesa com cuidado. Conversaram sobre a vida na rua, as dificuldades da economia portuguesa pós-crise, e João abriu-se sobre sua luta contra o preconceito. "A sociedade aqui ainda nos olha torto, sabes? Ser gay em Portugal é legal no papel, mas na prática, é uma batalha diária." Ricardo ouvia atentamente, compartilhando histórias fabricadas de perda e abandono. A química surgiu naturalmente, um olhar prolongado, um toque acidental na mão. Quando o telemóvel tocou, revelando a farsa, João explodiu. "Quem és tu realmente? Estás a brincar comigo?" Ricardo, agora exposto, confessou, era um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis, testando a humanidade das pessoas comuns disfarçado de mendigo. "Queria ver se ainda há bondade genuína no mundo", disse ele, com voz baixa. João sentiu-se traído. Toda a sua vida fora marcada por mentiras, a da família que fingia não saber de sua sexualidade, a da sociedade que pregava a igualdade mas discriminava. Agora, esse homem rico usava-o como experimento. Ele ordenou que Ricardo saísse, mas algo o deteve. O milionário ofereceu ajuda financeira para que João pudesse abrir seu próprio café, um sonho que ele mencionara casualmente. "Não é pena, é gratidão pela tua autenticidade." João recusou veementemente, mas a semente da dúvida foi plantada. Naquela noite, sozinho, ele chorou, questionando se sua bondade era ingenuidade ou força. O conflito interno crescia, aceitar significaria trair seus princípios, mas recusar poderia perpetuar sua luta diária. Os dias seguintes foram um tormento. João evitava o café, fingindo doença, enquanto Ricardo enviava mensagens anónimas, insistindo em um encontro para explicar. A pressão familiar também aumentava. A mãe ligou, implorando que voltasse para Porto para o Natal, ignorando o elefante na sala. "Tua irmã vai casar, precisamos de ti aqui." João sabia que isso significaria esconder quem era, mais uma vez. Ele confidenciou a um amigo próximo, Miguel, também gay, que o alertou: "Cuidado, João. Esses ricos usam-nos como brinquedos." Mas a atração por Ricardo persistia, misturada com raiva. No impulso, marcou um encontro num bar gay em Bairro Alto, o bairro boêmio de Lisboa, para confrontá-lo. No bar lotado, com música fado e quando ao fundo, Ricardo apareceu vestido elegantemente, contrastando com o ambiente descontraído. "Desculpa a mentira, João. Eu sou gay também, mas vivo escondido no meu mundo de negócios. Minha família é conservadora, herdeiros de velha guarda. Testava as pessoas porque estou cansado de falsidades." João ouviu, coração acelerado. A conversa fluiu para confissões profundas. Ricardo falava de um noivado forçado que terminara em desastre, e João compartilhava o abandono paterno. Pela primeira vez, João sentiu uma conexão real, mas a dúvida moral pairava. Aceitar a oferta de Ricardo seria vender sua alma? Ou era uma chance de mudar sua vida? A noite terminou com um beijo impulsivo na rua escura, selando um pacto silencioso. João voltou para casa confuso,
o corpo vibrando de emoção, mas a mente em guerra. Ele sabia que isso poderia destruir tudo, sua independência, sua identidade. No dia seguinte, uma carta chegou. O pai queria reconciliação, mas com condições. Vem sozinho, sem esse estilo de vida. O choque foi duplo, família e amor colidindo. João decidiu confrontar o pai, viajando para Porto, deixando Ricardo em suspense. A viagem de comboio foi um turbilhão de pensamentos, onde cada quilómetro aumentava a tensão interna. Chegando à casa familiar, o ar estava carregado. O pai, envelhecido, abriu a porta com olhos frios. Entra, mas sem discussões sobre isso. João explodiu. Pai, eu sou gay, e isso não muda. Se me queres de volta, aceita-me como sou. A discussão escalou, com acusações de ingratidão e vergonha familiar. A mãe chorava, dividida entre o marido e o filho. No auge, João revelou sobre Ricardo, sem detalhes da riqueza, só a conexão. Encontrei alguém que me entende. O pai riu amargamente, outro como tu. Isso vai destruir-te. João saiu batendo a porta, coração partido, mas com uma clareza nova. Ele não voltaria a se esconder. De volta a Lisboa, ligou para Ricardo, aceito a tua ajuda, mas com condições. Nada de mentiras. Assim começava uma aliança frágil, cheia de promessas e perigos. Ricardo, o milionário de 35 anos, vivia numa mansão em Cascais, o enclave rico nos arredores de Lisboa, onde o Oceano Atlântico batia contra falésias dramáticas. Sua vida era uma fachada, casado com o sucesso, mas solitário na alma. Filho de uma família aristocrática portuguesa, crescera sob a pressão de herdar o império hoteleiro, casando-se com uma mulher de boa linhagem para manter as aparências. O divórcio veio após anos de infelicidade, quando ele não aguentou mais a mentira. Sou gay, confessar aos pais, que o deserdaram temporariamente, forçando-o a provar seu valor nos negócios. Agora, rico e poderoso, ele usava disfarces para testar lealdades, temendo que as pessoas o quisessem só pelo dinheiro. Encontrar João foi um acidente que abalou suas defesas. Os encontros tornaram-se frequentes. João, cauteloso, insistia em locais públicos, passeios pelo Tejo, cafés em Chiado. Cada conversa revelava camadas. João falava de discriminação no trabalho, onde colegas faziam piadas homofóbicas, e Ricardo compartilhava o peso da dupla vida, atendendo eventos sociais com amigas, para encobrir. A atração crescia, mas com ela vinham os conflitos. João questionava, por que me escolheste? Por pena. Ricardo respondia, pela tua pureza. No mundo de falsos, tu és real. Mas a sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo católico, especialmente nas elites. Ricardo temia escândalos que arruinassem seus negócios. Uma noite, num jantar romântico num restaurante escondido em Alfama, com vistas para o castelo de São Jorge, a tensão explodiu. Um paparazzo, atraído pela fama de Ricardo, tirou fotos. No dia seguinte, rumores circulavam em tabloides, milionário visto com jovem misterioso. João panicou, imaginando o pai lendo as notícias. Isso vai me expor. Ricardo acalmou, deixa-me cuidar disso. Posso comprar o silêncio. Mas João recusou, não quer ser comprado. Quer ser amado. O argumento escalou para uma briga, com João acusando Ricardo de controle, e este retrucando sobre ingenuidade. Saíram separados, mas o laço não se rompeu. Dias depois, a família de João interveio. A irmã, Maria, ligou, pai está furioso com as notícias. Ele acha que estás envolvido com um homem rico, e isso é pior que ser gay, é ser oportunista. João viajou novamente para Porto, determinado a esclarecer. Na casa, a recepção foi hostil. O pai brandia o jornal, vês? Estás a envergonhar-nos. João defendeu-se, é amor, pai. Não dinheiro. Mas a mãe revelou um segredo, o pai havia perdido o emprego na pesca devido à crise, e a família lutava financeiramente. Talvez esse homem possa ajudar, sugeriu ela, num tom desesperado. João sentiu-se traído, agora, sua sexualidade era aceitável se viesse com benefícios. Ele recusou, saindo mais uma vez, mas com o peso da culpa. De volta a Lisboa, encontrou Ricardo esperando no apartamento. Ouvi sobre tua família. Deixa-me ajudar anonimamente. João aceitou, mas com remorso. O dinheiro chegou como doação, aliviando as dívidas dos pais, mas criando uma dívida moral em João. Ele começou a questionar suas escolhas, era certo usar o privilégio de Ricardo para consertar sua vida. A comunidade LGBT de amigos murmurava, Miguel avisou, estás a vender-te, João. Lembra-te das marchas, lutamos por igualdade, não caridade.
João sentia o conflito interno rasgá-lo, amor versus integridade. Numa reviravolta, Ricardo enfrentou sua própria família. Os pais, ao descobrirem o romance via rumores, convocaram-no para uma reunião em Sintra, no palácio familiar. Termina isso ou perdes tudo, ameaçaram. Ricardo, pela primeira vez, rebelou-se: eu amo-o. Não vou esconder mais. A discussão foi feroz, com acusações de ruína familiar. Ele saiu deserdado, mas livre. Ligou para João: perdi tudo por ti. Agora somos iguais. João, chocado, correu para ele. Na praia de Cascais, sob o pôr do sol, abraçaram-se, mas a realidade batia, Ricardo agora sem recursos, dependendo de contatos. João ofereceu seu apartamento modesto. Vamos reconstruir juntos. Mas a dúvida persistia: era amor ou CO-dependência? A sociedade reagiu. Amigos de Ricardo abandonaram-no, e no trabalho de João, o chefe, conservador, demitiu-o por distrações. Desempregado, João enfrentou a pobreza real, enquanto Ricardo lutava para recuperar negócios. Num momento de fraqueza, Ricardo sugeriu: posso pedir de volta aos meus pais, se eu terminar. João sentiu a facada da traição: farias isso? A briga foi intensa, com palavras duras sobre lealdade. Separaram-se temporariamente, cada um lidando com danos. João procurou apoio em grupos LGBT, onde ouviu histórias semelhantes de rejeição. Isso o fortaleceu, mas o amor por Ricardo doía. Reconciliaram-se num café onde se conheceram. Vamos lutar juntos, decidiram. Mas uma nova ameaça surgiu: um ex-parceiro de Ricardo, vingativo, vazou e-mails privados, expondo segredos. A mídia explodiu: milionário gay em escândalo. João viu sua vida virada do avesso, com estranhos julgando-o online. O stress levou a uma crise. João considerou suicídio, mas um chamado de Miguel salvou-o: não desistas por eles. Isso despertou João. Ele organizou uma manifestação em Lisboa, defendendo direitos LGBT contra preconceito. Ricardo juntou-se, publicamente assumindo. A multidão aplaudiu, mas o custo foi alto: família de Ricardo processou por difamação. A manifestação em Praça do Rossio tornou-se um ponto de virada. Milhares reuniram-se, bandeiras arco-íris tremulando sob o céu azul de Lisboa. João, no palco, falou com voz trêmula: não somos definidos pelo dinheiro ou pela aprovação familiar. Somos humanos, merecendo amor sem condições. Ricardo ao lado, mão na mão, simbolizava unidade. Mas nos bastidores, a tensão fervia. A família de Ricardo enviou advogados, ameaçando ações legais por danos à reputação. João sentiu o peso: sua escolha colocara Ricardo em risco. Talvez devêssemos parar, sugeriu ele, mas Ricardo recusou: não, isso é o que nos une. Pós-evento, a vida complicou-se. João encontrou emprego num café LGBT-friendly em Príncipe Real, mas o salário mal cobria despesas. Ricardo, lutando por independência, abriu uma consultoria pequena, usando contatos antigos. Viviam juntos no apartamento de João, uma bolha de amor em meio ao caos. Noites eram preenchidas com discussões profundas sobre a ética: é certo sacrificar família por amor? João questionava: e quando seus próprios dilemas? Ricardo respondia: família que não aceita não é família. Mas cartas da mãe de João chegavam, implorando reconciliação: teu pai está doente. Volta. O conflito moral esmagava João: ignorar seria egoísmo. Numa viagem a Porto para ver o pai hospitalizado, João enfrentou o passado. O pai, fraco na cama, murmurou: desculpa, filho. Vi as notícias. Talvez eu estivesse errado. Lágrimas fluíram, mas a mãe acrescentou: mas esse homem. Ele trouxe problemas. João defendeu Ricardo: ele me deu força. A visita terminou em trégua frágil, mas sem aceitação plena. De volta, contou a Ricardo, que reagiu com ciúme: eles querem-te de volta sem mim. A insegurança cresceu, levando a argumentos sobre lealdade. Uma traição inesperada veio de Miguel. Invejoso do romance, ele vazou detalhes íntimos para a imprensa, pintando João como oportunista. Gay pobre seduz milionário, gritavam headlines. João confrontou Miguel: porquê? Éramos amigos. Miguel confessou: queria-te para mim. A dor da traição cortou fundo, questionando amizades. Ricardo apoiou: vamos superar. Mas o dano estava feito, clientes de Ricardo fugiram, e João enfrentou assédio online. Num momento de desespero, João considerou terminar: talvez seja melhor sozinhos. Ricardo implorou: não, isso nos destruiria. Eles buscaram terapia num centro LGBT em Lisboa, onde o terapeuta explorou traumas: abandono de João, repressão de Ricardo.
Sessões revelaram padrões, João atraía salvadores, Ricardo controladores. Vocês precisam equilibrar, aconselhou. Isso fortaleceu o laço, mas a sociedade contra-atacou. Uma petição conservadora pedia boicote aos negócios de Ricardo, citando valores tradicionais portugueses. Amigos viraram costas, isolando-os. Num jantar com aliados restantes, discutiram estratégia, lutem judicialmente. Ricardo processou a família por discriminação, um caso raro em Portugal. O julgamento em Tribunal de Lisboa foi tenso. Testemunhas depuseram, pais de Ricardo alegando prejuízo moral, João defendendo amor. Ser gay não é escolha, mas amar é. A mídia cobriu, dividindo opiniões, progressistas aplaudiam, conservadores condenavam. Ricardo ganhou parcialmente, recuperando parte da herança, mas o custo emocional foi imenso. Pais cortaram laços definitivos. És morto para nós. Ricardo quebrou, chorando nos braços de João. Valeu a pena. João respondeu, sim, por nós. Pós-julgamento, uma oferta surgiu, uma ONG LGBT convidou-os para palestras. João hesitou, temendo exposição, mas Ricardo incentivou, é nossa chance de mudar mentes. A primeira palestra em Faro, no Algarve, foi um sucesso, inspirando jovens. Mas em casa, tensões pessoais surgiam. João descobriu mensagens antigas de Ricardo com ex-amantes, questionando fidelidade. És leal. A briga foi feroz, com acusações de paranoia. Separaram camas por dias, o silêncio ensurdecedor. Reconciliaram com promessas, transparência total. Uma reviravolta veio da família de João. O pai, recuperado, ligou, venham para o Natal. Quero conhecer ele. Chocado, João aceitou. Em Porto, a recepção foi awkward, pai apertou mão de Ricardo rigidamente, mãe cozinhou bacalhau tradicional. Conversas fluíram, tocando preconceitos. Pai admitiu, cresci noutro tempo. Desculpem. Ricardo impressionou com humildade. Mas uma discussão surgiu sobre casamento, casariam. João curou, talvez. A noite terminou em paz, mas João sentiu o preço, anos de dor para esse momento. De volta a Lisboa, o relacionamento aprofundou, mas desafios persistiam. Ricardo enfrentou falência iminente, forçando venda de bens. João sugeriu, vamos para o interior, começar novo. Mas Ricardo resistiu, não fugirei. Num ato de sacrifício, João vendeu pertences para ajudar. Somos um time. Isso salvou o negócio, mas criou ressentimento, Ricardo sentiu-se em dívida. O equilíbrio precário ameaçava romper. Num passeio por Belém, sob torres góticas, juraram perseverar. Mas uma chamada anónima avisou, cuidado, traição vem de dentro. A chamada anónima provou ser de Miguel, que, arrependido, confessou mais vazamentos. Desculpa, João. Inveja cegou-me. João perdoou, mas cortou laços, amizade quebrada não cola. Isso ensinou lição dura sobre confiança. Ricardo, paranoico, contratou segurança, temendo retaliações familiares. Vida tornou-se vigiada, sufocando o romance. Sinto-me preso, confessou João. Ricardo respondeu, é pelo nosso bem. Conflito escalou, liberdade versus segurança. Numa viagem romântica ao Douro, vinhedos dourados, tentaram reconectar. Vinho e pôres do sol ajudaram, mas discussões sobre o futuro surgiram. Quer filhos? Disse João. Ricardo hesitou, com nossa vida. Sociedade julgaria. Debate sobre a adoção em Portugal, legal mas estigmatizada para casais gays, revelou medos profundos. João via a família como redenção, Ricardo como armadilha. Voltaram tensos, o amor testado. Uma oportunidade surgiu, Ricardo recebeu oferta para expandir hotéis, mas exigia relocação para Madeira. É nossa chance de escapar. João resistiu. E minha vida aqui? Amigos, trabalho. Decisão dividiu-os, ficar ou ir. João consultou terapeuta, escolhas definem-nos. Optou por ir, sacrificando raízes por amor. Mas na véspera, pai ligou, não vás. Família precisa de ti. Culpa consumiu João, abandonar novamente. Na Madeira, ilha paradisíaca, adaptaram-se. João abriu o café pequeno em Funchal, Ricardo gerenciava o hotel. Vida parecia idílica, praias, levadas. Mas isolamento trouxe demónios. João sentia saudades de Lisboa, comunidade LGBT. Sinto-me invisível aqui. Ricardo, estressado com trabalho, distanciou-se. Noites solitárias levaram a tentações, João furtou com turista num bar. Nada aconteceu, mas culpa corroeu.
Confessou, senti-me sozinho. Ricardo explodiu, traição emocional. Briga quase terminou tudo. Reconciliaram com votos renovados, mas dano persistia. Uma visita surpresa da irmã de João trouxe notícias, pai piorara. Volta. João viajou sozinho, deixando Ricardo. Em Porto, hospital, pai sussurrou, orgulho de ti, filho. Vive tua vida. Morte veio dias depois, deixando João devastado. Funeral reuniu família, onde João falou abertamente sobre Ricardo. Alguns parentes aceitaram, outros não. Mãe disse, traga-o da próxima. João voltou à Madeira mudado, priorizando amor. Mas Ricardo havia mudado também. Pressão negócios levou a decisão controversa, reconciliar com pais por investimento. É pelo nosso futuro. João sentiu traição, voltas à mentira. Argumento feroz, princípios versus sobrevivência. Ricardo foi a Sintra, negociando. Pais aceitaram, mas com condições, descrição sobre relacionamento. Ricardo concordou parcialmente, escondendo detalhes. Ao voltar, mentiu para João, tudo resolvido sem compromissos. João descobriu verdade via e-mail, coração partido. Mentiste de novo. Confronto em Falésias da Madeira foi dramático. Porquê? Ricardo chorou, para nos proteger. João viu ciclo, mentiras perpetuando dor. Acabou. Saiu, voltando a Lisboa sozinho. Sem Ricardo, enfrentou vazio. Amigos apoiaram, mas ferida aberta. Ricardo ligava, suplicando, errei, volta. João resistiu, focando em si, juntou-se a ativismo, palestrando sobre honestidade em relacionamentos LGBT. Sucesso veio, mas solidão doía. Meses depois, Ricardo apareceu em Lisboa, humilde. Desiste de tudo. Pais cortados. Quero-te de verdade. João hesitou, perdoar. Sociedade observava, julgando. Aceitou cautelosamente, mas com regras, transparência absoluta. Reconstruíram devagar, abrindo negócio conjunto em Lisboa, café-hotel LGBT friendly. Sucesso atraiu mídia positiva, inspirando outros. Mas custos acumulados, amizades perdidas, famílias fraturadas. No evento, João refletiu, pagamos caro por autenticidade. Ricardo concordou, mas valeu. Vida estabilizou, mas sombras permaneciam. Uma nova ameaça, lei conservadora proposta contra direitos LGBT. Eles lideraram a oposição, arriscando tudo novamente. A oposição à lei uniu-os mais. Marchas em Lisboa, petições, entrevistas, João e Ricardo tornaram-se vozes proeminentes. Não voltaremos ao armário, declaravam. Apoio cresceu, mas haters atacaram, ameaças online, vandalismo no negócio. Segurança tornou-se essencial, vida sob medo. João questionava, vale o risco? Ricardo respondia, pela mudança. Um atentado falhado, tinta jogada no café, abalou-os. Polícia investigou, revelando ligação com extremistas conservadores. Isso despertou João, não nos calarão. Família de Ricardo tentou reconciliação final, mãe ligou, volta, sem julgamentos. Ricardo visitou, mas viu hipocrisia, aceitam por conveniência. Rejeitou, escolhendo João. Mãe de João, viúva, mudou-se para Lisboa, apoiando. Aprendi convosco. Isso curou feridas, mas lembrou custos, anos de rejeição. Num jantar familiar, toastaram ao progresso, mas João sentiu o peso ético, quantos sofrem em silêncio. O relacionamento evoluiu para compromisso, propuseram casamento em cartório de Lisboa. Cerimónia simples, com amigos, simbolizou vitória. Mídia cobriu, casal gay supera adversidades. Lua de mel no Alentejo, planícies douradas, trouxe paz. Mas realidade retornou, negócios prosperavam, mas equilíbrio trabalho-vida falhava. A adoção discutida, queremos família. Processo começou, enfrentando burocracia e preconceito. Assistente social questionou, estáveis preparados? Eles provaram sim, mas espera angustiava. Uma crise final, Ricardo recebeu diagnóstico de stress crónico, forçando repouso. João gerenciou tudo, sacrificando sono. Não aguento sozinho. Ricardo recuperou, mas lição veio, dependência mútua. No retiro em Monsaraz, refletiram sobre jornada, mentiras iniciais, traições, sacrifícios. Mudamos tudo, disse João. Ricardo, para melhor. Mas dúvida pairava, escolhas certas. Anos passaram, filho adotado, um menino de 5 anos, Tiago, trouxe alegria. Educaram-no em aceitação,
mas sociedade ainda desafiava, bullying na escola por dois pais. Eles lutaram, advocando mudanças. Num discurso final, João perguntou à audiência: ser autêntico vale qualquer preço? Respostas divididas, espelhando debates internos. Vida continuou, cheia de amor, mas marcada por cicatrizes. No fim, sentados no Tejo, assistindo barcos, João virou-se para Ricardo: farias tudo de novo? Ricardo sorriu: sim, por ti. Mas o narrador deixa uma questão: foi a bondade inicial de João uma bênção ou uma maldição, considerando todos os danos causados? Será que trair princípios por amor é justificável, ou sempre leva à ruína?